E feriadão ruim aí pro bolsonarismo, viu? Tanto para Jair Bolsonaro como aí para um dos maiores bolsonaristas sertanejos, que é esse aqui da foto, que é o cantor Leonardo. Pois bem, Leonardo é aquele patriota, cidadão de bem, temente a Deus, etc, etc, de família tradicional brasileira, bolsominion raiz. E o Leonardo, como todo sertanejo bolsominion, tem uma prática que é a prática que o fez ficar milionário ou bilionário. Milionário ele já era, mas aí chegar perto dos bilhões de reais que fez com que a fortuna dele disparasse. Tática utilizada também pelo Gustavo Lima e por todos os sertanejos famosos, que é a tática de fazer shows sem licitação para prefeituras de cidade que muitas vezes nem tem verba para isso, a um preço milionário. Preço aí que eles jamais conseguiriam, valor aí que eles jamais conseguiriam ganhar vendendo ingresso em tais cidades. Uma coisa é se o Leonardo falar, vou fazer um show aí no estádio do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, ou lá no Maracanã, ou no Mineirão, e enche um estádio lotado. Não sei se hoje ele encheria um estádio lotado, mas vamos supor. Aí acredito que ele ganharia 1, 2, 3 milhões ou mais. Porém, vai numa cidade com 20 mil habitantes, ganhar R$1 milhão limpo, sem precisar organizar, sem precisar gastar em marketing, sem precisar vender ingresso. R$1 milhão limpo para cantar uma horinha? Pô, que mamata, hein? Que mamata. Lembrando que esse esquema dos sertanejos só foi desvendado depois que um deles, que é o cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, resolveu atacar a cantora Anitta, falando aí que a Anitta fez uma tatuagem nas partes íntimas e que ele não precisa disso para aparecer e que ela é sustentada por dinheiro da Lei Rouanet, coisa que era mentira. Aliás, aí foram ver que o show em que ele estava fazendo esse discurso político, também defendeu o Bolsonaro nesse show, esse show era pago com dinheiro público, sem licitação. E ele estava ganhando R$800 mil para estar lá numa cidade em que ele jamais conseguiria ganhar isso vendendo ingresso. O Leonardo foi ao São João de Campina Grande. Campina Grande, sim, é uma cidade que tem verba para contratar shows, porque se você não é da região Nordeste e da região Norte, eu explico. O São João no Norte e Nordeste é sagrado, é muito, muito forte. Eu, que cresci em São Paulo, não sabia disso. Quando eu fui para o Nordeste a primeira vez, que eu vi, caramba, essa é a maior festa, isso para eles é mais do que o Carnaval. No Rio de Janeiro, por exemplo, é muito forte a festa, e o São João de Campina Grande é o maior, ou um dos maiores do Brasil. Tem aí briga entre algumas cidades, mas é aí, pelo menos entre todos os meus amigos aí, é o que eles dizem que é o maior. Aí o Leonardo ganhou R$650 mil para cantar em Campina Grande. Pois bem, já eu falo aí do Bolsonaro e do terror que ele tá passando no feriadão. Mas vamos de Leonardo. Ganhou essa grana toda, e aí o que aconteceu? Chegou no show completamente bêbado. O cidadão de bem conservador, de família tradicional brasileira, chegou no show completamente bêbado. Imagina você, plantonista. Eu chego para você e te digo, olha, você vai ganhar R$650 mil limpos para trabalhar 1 hora só, 1 horinha de trabalho. Você ia chegar no seu trabalho completamente bêbado, a ponto de você nem sequer conseguir fazer o seu trabalho? Foi o que o Leonardo fez. Já pediram até investigação contra ele, porque chegou a um ponto que não dava nem para entender a letra da música dele. Vou te mostrar isso aqui. Espero muito que não dê direitos autorais por causa da música, mas como é ao vivo, apesar do som de trás às vezes ser playback, talvez não dê direito autoral. Se der direito autoral, eu vou deixar no Twitter e deixo o link do meu Twitter na descrição, aí vocês veem lá o vídeo. Mas provavelmente não vai dar, e aí você verá aqui. Vamos lá. Agora ele vai começar a cantar, vamos lá. Pois bem, acontece que começaram a apontar que o Leonardo estava bêbado. E aí teve gente falando, não, é só o combustível do homem, deixa ele beber. Só que não foi a primeira vez que ele apareceu bêbado. Isso aqui é do mesmo show também.
Deu para entender aí cada palavra do que ele falou? Não deu, né? Viveu num nível em que algumas palavras não saem da boca dele. Quando a pessoa bebe muito, depois de um nível, a pessoa começa a travar a língua, a falar assim, então já tá nesse nível. E aí para cantar fica difícil. Só que esses shows, tem aqui um outro show em que ele saiu também bem mais para lá do que para cá, e que aí caiu, conservador, pô, bolsonarista conservador. E aí começaram a lembrar também de outros dele aí, esse aqui em que ele estava muito mais para lá do que para cá. Até tá aqui, ó. Pobre. Pô, ponto de vista. Esqueceram de legendar o show do Leonardo. Tem que legendar agora o show do cara. Aí começaram a lembrar também que o Leonardo, ele apoia muito o Bolsonaro, e aí no governo Lula, viram aí que tinha trabalho escravo na fazenda dele, que foi autuada por trabalho escravo. Milionário, ganhando aí uma mamata que tem os sertanejos todos. E você não vê aí artistas do funk com essa mamata, não. É sertanejo, que é o gênero musical, que quase todos ou todos são bolsonaristas e que tem essa mamata aí com prefeituras. E aí ele ainda falou, pô, não é suficiente para mim, vou fazer aí negócios, ter uma fazenda. Pois bem, ele já tinha fazenda quando começou a carreira. E aí, vou ampliar minha fazenda. E aí ele achou de bom tom usar trabalho escravo, porque para que eu vou pagar salário R$2.000 por mês? Se bem que lá esse pessoal aí na zona rural quer pagar 1.610, é um salário mínimo e com todos os descontos possíveis. Mas para que eu vou pagar um salário decente, vai um pouquinho mais que um salário mínimo, se eu posso economizar aí 500 ou 600 reais por mês? É isso, em cada um dos meus funcionários. É assim que pensam os bilionários, tá? Se ele, o rei do ovo, que é o maior produtor de ovos do Brasil, reclamou do Bolsa Família. Aí, pô, se a sua empresa, ele tem uma fortuna de 17 bilhões de reais, se a sua empresa não consegue pagar um salário para concorrer com um auxílio de 600 reais por mês, 600 reais não dá para fazer nada. Se você não consegue pagar um salário para concorrer com um auxílio de 600 reais, é porque, olha, o salário que você está pagando é ruim, é salário de semi-escravo. E no caso dele era de semi-escravo aí, o do rei do ovo. Aí você vê como é que é o modus operandi do bolsonarismo. E agora tá todo mundo denunciando aí o Leonardo, porque, olha, não é a primeira vez que ele aparece em shows pagos com dinheiro público e que ele aparece aí bêbado. E olha, uma coisa é se você aí, plantonista, falar, não, mas eu gosto do Leonardo, eu vou pegar 650 mil do meu dinheiro e vou contratar ele para fazer um show onde eu quer que seja, e aí se ele aparecer bêbado, o problema é meu. Ok. Outra coisa é ser dinheiro público. Imagina uma prefeitura contrata um engenheiro para fazer uma obra e o engenheiro aparece lá bêbado para falar lá com o pessoal que está fazendo a obra. Pode? Não pode, né? E por que o cantor pode fazer isso seguidas vezes, repetidamente, a ponto de inúmeros fãs, quem foi lá no show é fã dele, reclamarem e falarem, olha, não dá, tem que colocar legenda no show desse cara. Esse cara tá mais pra lá do que pra cá toda hora, no trabalho. Que coisa, hein? Que coisa. Lembrando que faz apenas 2 semanas que cancelaram o show do Leonardo de 750 mil, em que ele ia aparecer completamente bêbado novamente, provavelmente. E aí, indícios de superfaturamento. Estão investigando, o Ministério Público está investigando aí. A prefeitura cancelou o show, falou que, olha, não, o prefeito falou, não fui eu que contratei, foi a prefeitura anterior, isso aí é superfaturamento, cancela isso aí, não vamos pagar. E aí tá lá um processo, vamos ver o que vai acontecer. Então tá ruim aí pro bolsonarista Leonardo, lembrando que ele apoiou o Bolsonaro até o fim. Ele e o Gustavo Lima, outro aí que também é multimilionário fazendo shows nessa mamata aí, mas também achou de bom tom se envolver com criminosos para ganhar mais, porque ele ter uma fortuna de 125 milhões de reais não é suficiente para ele. Ele quer mais, nem que para isso tenha que enganar os próprios fãs e os próprios seguidores. Aliás, o que tem de gente, e eu fico pasmo com os influenciadores, até alguns que se dizem de esquerda, viu? Um até que me atacou aí, que engana os próprios seguidores, falando, ó, aposta em tal coisa, sabendo que a aposta não vai pagar. Que uma coisa, ó, eu chego e falo, ó, plantonista, aposta aí na casa de apostas tal,
no jogo aí do Flamengo, se o Flamengo ganhar, a casa te paga, se o Flamengo perder, se você apostar no Flamengo, né? Se você ganhar a aposta, a casa te paga, se você errar a aposta, não, você perde. O pior é influenciador como esses aí, e o próprio Gustavo Lima, que sabiam que a casa não ia pagar. Ou sabiam que a aposta ali, que a casa já não pagava, era só uma fachada para jogo do Tigrinho que tinha por trás, e para cassino online, que aí é feito para a pessoa perder. Aí você vê que coisa. E teve influenciador que saiu matéria até no Fantástico e continuou fazendo propaganda da casa de apostas, sabendo que eles davam calote em todo mundo. Um aí que se diz de esquerda, tá? Aí voltamos aqui aí você vê como que é a direita. Muitos enganam, às vezes, a esquerda. Agora vamos aqui a Jair Messias Bolsonaro. Feriadão péssimo para o Bolsonaro. Em pleno Corpus Christi, teve aí a Marcha para Jesus. Marcha para Jesus foi criada pelo governo Lula. Lula criou a Marcha para Jesus em 2009 e instituiu ali que a data seria 60 dias após a Páscoa, que é Corpus Christi. E aí, o Lula não sabia na época, mas aquilo viraria um evento de extrema direita, de nazistas. O que está acontecendo em igrejas evangélicas em todo o Brasil neste exato momento, e está acontecendo há 3, 4 anos, porém com muito mais afinco nos últimos 2 anos e meio. As igrejas evangélicas, esses donos de igrejas evangélicas, eles têm ali muitos laços com o governo de Israel e com associações que são financiadas pelo governo de Israel, associações hebraicas, israelitas, onde inclusive o Bolsonaro já fez discurso racista e eles riram, porque eles são assim. Eles se acham o povo escolhido de Deus, os sionistas se acham o povo escolhido de Deus e que os outros estão abaixo deles. É isso. Os judeus são assim? Não, os sionistas. Assim como tem cristãos, e aí tem católico, protestante, evangélico, entre os judeus tem ali ortodoxo, tem vários tipos, e tem os sionistas, que são ali boa parte da população de Israel, talvez aí 50% da população de Israel, e boa parte aí dos bilionários. Aí, o que acontece? Eles passam a fazer propaganda de Israel nas igrejas evangélicas, dizendo o seguinte: olha, Israel existia, é a prova de que a Bíblia está correta e de que Jesus Cristo vai voltar. Israel é o país escolhido por Deus. Aí tivemos a Marcha para Jesus, e aí péssima notícia para o Bolsonaro. Me aparece esse energúmeno aqui, que é o governador de São Paulo. Em vez de ele usar a bandeira do Brasil, ele estava com uma bandeira de Israel. E aí tinham várias bandeiras de Israel na Marcha para Jesus. Quem leva essas bandeiras, novamente eu vou falar, isso tudo é patrocinado por Israel para que as pessoas passem as pessoas que são ali doutrinadas pelo pastor passem a acreditar, pô, Israel pode fazer o que quiser, que Israel é a prova de que a minha religião está correta. E é isso. Agora eu falo para você, plantonista, se você é dessas pessoas que acha que a prova de que a sua fé está correta é um Estado que comete genocídio contra os palestinos desde 1947, ou seja, faz aí 78 anos de genocídio, e que se intensificou muito agora, eu vou falar, sua religião tá meio... Se essa é a prova, pô, desculpa, hein? Melhor tentar arranjar outras provas, porque é um Estado genocida. E aí muita gente passa pano, e aí os evangélicos vão lá com a bandeira de Israel. Sendo que Israel atacou o Irã, inclusive um ataque aí que é contra a lei internacional, e o Irã contra-atacou Israel. E aí, em Israel, quando as pessoas vão para abrigo subterrâneo ali para fugir dos mísseis, e essa é a vida agora dos israelenses, eles ficam ali de dia em casa, os que ainda têm casa, e depois vão para o abrigo subterrâneo, porque à noite começa o bombardeio. Eles não deixam cristãos entrar lá. Inclusive tem um vídeo aqui em inglês, tem um budista e um cristão tentando entrar. E eles falam, não, vocês não podem entrar aqui no abrigo subterrâneo, tá? Só judeus podem entrar aqui. Que eles são sionistas, eles são judeus, eles são sionistas, e eles se acham o povo escolhido de Deus, então você, cristão, que morra com bomba na sua cabeça. Não é só esse vídeo, tem um vídeo de uma ucraniana que também tentou entrar num abrigo e viralizou muito, e ela, tá em ucraniano o vídeo, né, tem legenda para espanhol, e ela diz ali, olha, tentei entrar no abrigo, e o cara fala, não, porque você não é judia, você não pode entrar aqui no abrigo, ou seja, você que morra com bomba na cabeça. E aí você vê os cristãos brasileiros com bandeira desse país. Um país em que, literalmente, se você andar com Bíblia na rua, as pessoas cospem em você. Teve um pastor bolsonarista que foi lá em Israel, quase foi espancado lá no meio da rua. E eu falei, peraí, que coisa. Só que a notícia ruim para o Bolsonaro é o seguinte,
Esses evangélicos que votaram no Bolsonaro em peso em 2022 já estão aí sendo educados, treinados, doutrinados a votar no Tarcísio agora. O candidato deles é Tarcísio. E o Tarcísio não fez uma menção ao Bolsonaro. O que fizeram ali, até o José do Portal do José falou, é o funeral político do Bolsonaro. Foi isso o dia de Corpus Christi. O Bolsonaro está apavorado, porque as notícias que saem sobre o Bolsonaro na imprensa são: Bolsonaro já avisou a aliados e amigos que ele deve ser preso e já está dando instruções. Olha, quando for preso não me abandonem. Isso é desespero. 2, Bolsonaro quer usar aí os áudios e as mensagens aí do Cid falando mal da delação, para que quando ele seja preso ele consiga criar um clima ali de perseguido político. Quer dizer, já sabe que vai preso. 3, advogado do Bolsonaro pensa que a única saída é tentar uma prisão domiciliar após alguns meses preso. Eles falam, quer dizer, vai ser preso. 4, o relatório final da BIM paralela, que vai fazer com que o Bolsonaro pegue pelo menos 20 anos a mais de jaula do que ele já ia pegar. 5, notícia aí de que o Procurador-Geral da República vai denunciar todo mundo no caso da BIM paralela. Então, nas próximas semanas, vai ter novo processo criminal contra o Bolsonaro. Então, talvez entremos aí em 2026 com outro o Bolsonaro já condenado e preso e com outro processo no STF contra ele. Essas são as notícias aí que rondam o nome Jair Messias Bolsonaro no feriadão. Só que a pior para ele é o seguinte, já começou o descarte. Os evangélicos já estão aí com um candidato novo, que é o Tarcísio, que inclusive está assim com as igrejas evangélicas. Vamos lembrar que ele manda policiais em serviço serem doutrinados na Igreja Universal, que inclusive começou aí a distribuir a Bíblia do policial. E aí esses policiais cometem os crimes que forem a mando do Tarcísio, chegam na igreja e o pastor diz: você está perdoado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pô, mas a polícia acabou de plantar prova para alguém, atirou no cara, matou. Pô, mas ele está perdoado, se arrependeu já. E é isso que o Tarcísio está fazendo, é por isso que a violência policial aumenta sistematicamente. Essa é a estratégia dele aí. Esse é o moderado da Rede Globo, viu? Peça a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra essa corja maldita e falou!